Então, quanto maior for o contato entre os dois, né, entre a polia e a correia, maior é o torque que se pode transmitir sem a correia escorregar. Então, o que isso nos leva a raciocinar? O maior contato que eu tenho entre a polia e a correia, ou seja, nessa fase lateral, quanto maior a área de contato, maior o atrito. Consequentemente, maior atrito, menor a possibilidade que essa polia e correia têm de deslizar entre si. Lembrando, o meu objetivo aqui são elementos de transmissão, então eu tenho que transmitir potência. Então, se eu tenho que transmitir potência, o que eu não quero é que esse conjunto deslize. Então, para esse conjunto não deslizar, o ideal é o que eu tenha um maior contato entre as polias e as correias. Por isso que aqui reforço, ó, quanto maior for o contato entre os dois, maior é o torque que se pode transmitir sem a correia escorregar. Totalmente coerente. Aqui, ó, eu tenho três situações onde a gente pode imaginar esse contato de polias e correias, tá? Dentre essas situações, eu tenho duas que estão erradas e uma que está certa, né? Então, vamos começar a analisar elas aqui, ó. Aqui eu tenho uma condição de polias e correias na seguinte perspectiva. Não está de completamente todo errado, mas observem o seguinte aqui, ó, que eu tenho uma partezinha aqui, ó, nas laterais, que ela não está em contato. Então, se eu pensar na perspectiva do slide anterior, que quanto maior for o contato entre as duas, maior possibilidade de transmissão de torque, eu estou deixando uma possibilidade, né, de transmitir torque aqui, né? Se eu tivesse um contato mais adequado, eu poderia transmitir um torque maior. Então, esse é o problema inicial relacionado a essa primeira imagem. Nessa segunda imagem aqui, ó, a gente salientou o seguinte, que é o atrito que ajuda as polias e as correias na transmissão de potência. Se é o atrito e aqui nas paredes a polia e a correia não se encostam, né, nessa parte aqui a gente observa ó, que tem um gapzinho, né, elas não se encostam, então o que vai acontecer nesse segundo elemento aqui? Ó? Vai ter um deslizamento, o que não é interessante para nós. E por fim, nesse último aqui eu observo que é a situação recomendada, tá? Consegue absorver, consegue utilizar toda a sua área lateral para estar utilizando de um efeito cunha, que é o nome técnico para as forças que são utilizadas aqui nas polias e correias. Ah, professor, não entendi muito isso. Não tem problema, é só pensar o seguinte, que nessa perspectiva eu tenho a melhor possibilidade, o melhor arranjo de contato das polias e das correias, tá? É importante também salientar o seguinte, nas polias e nas correias, é importantíssimo sempre eu estar utilizando elas em um ambiente que esteja limpo e que não tenha muita umidade, porque essas polias, essas correias, elas desgastam, tá? Quando a gente voltar para o nosso ambiente escolar, a gente vai poder visualizar que algumas delas estão desgastadas. Elas vão desgastando com o tempo. Então, se eu tenho superfícies que têm algum resíduo, que não estão limpa, vai favorecer que ela tenha um desgaste maior. Obviamente, também, se eu trabalho sempre com polias e correias pensando no atrito, eu não tenho motivo nenhum para eu estar lubrificando esse componente, já que ele utiliza o atrito para fazer a sua transmissão. Então aqui ó, fui mostrando, né, como se fosse um GIF, errado, e só mostrando aqui, por isso que eu repito esse slide, né, errado, e aqui certo. Beleza. Aqui eu tenho mais um exemplo de polias, né, acho que isso já foi mostrado lá atrás, suas áreas de compressão, suas áreas de tração, e aqui também serve para mostrar o seguinte, a força de tensão na correia em V, está nessa parte superior, né? A força da correia sobre as paredes da ranhura da polia, nessa parte aqui lateral. E o que acontece? Se vocês observarem nessa figura aqui, ó, eu tenho esse contato lateral.
Isso faz com que eu tenha um atrito considerável. Como eu tenho um atrito considerável aqui nessa lateral, na hora que essa polia, na hora que essa polia entra em contato com a correia, né, essa correia consegue transmitir a potência para o outro conjunto também, por causa desse contato, desse atrito. Faz com que ela meio que na hora que a correia entra em contato com a polia, é como se ela estivesse segurando e puxando, né? Essa é, talvez é uma boa metáfora assim para imaginar como que ela consegue, como que esse conjunto consegue trabalhar a transmissão de potência. Como a gente disse anteriormente, né, sobre as questões de manter sempre em ambientes limpos e secos, né, então aqui só reforça, né, não devem operar em ambientes agressivos com altas temperaturas e sobre umidades. Né. Mais um exemplo aqui de correias dentadas, e mais algumas fotos mostrando essa explicação. E aí, novamente, quando retornarmos ao nosso ambiente escolar, nos nossos laboratórios, a gente consegue visualizar isso até em operação em algumas máquinas.